Então, boa noite a todos, agradeço muito a presença de todos vocês, sobretudo a presença do nosso convidado de hoje, Daniel Augusto. Hoje é a primeira conferência do segundo ciclo, do ciclo de conferências visadas sobre o gótico, né? E gostaria muito de apresentar rapidamente o professor Daniel Augusto, sem demorar-me muito. O Daniel Augusto é professor adjunto da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, é doutor e mestre em Teoria da Literatura e Literatura Comparada, também pela UERJ, possui bacharelado e licenciatura em Letras, Português e Francês, pela mesma instituição, onde realizou ainda uma especialização em tradução em língua francesa. É integrante do grupo de pesquisa Arte, Realidade e Sociedade e do grupo de pesquisa Estudos do Gótico e ainda do grupo de pesquisas Nós do Insólito, vertentes da ficção, da teoria e da crítica do CNPq. Né? Seus interesses de pesquisa são a literatura fin de siècle, na França e no Brasil, a ideia de decadência nas letras francesas, a recepção a autores franceses no Brasil, o grotesco literário e as poéticas do mal. Então, hoje, Daniel vai nos falar sobre o romance decadente na França, o fantástico, o grotesco e o gótico no final do século XIX. Então, muito obrigada, Daniel, mais uma vez, obrigada, colegas, e fique à vontade para começar. Obrigado, boa noite a todos. Eu vou compartilhar a tela aqui, que eu preparei uma apresentação. Deixa eu ver se está direitinho. Vocês estão vendo a minha tela? Sim. Tá ótimo. Então, mais uma vez, boa noite a todos. Queria começar agradecendo a professora Maria Lúcia e a professora Maria Eulália, não apenas pela organização desse ciclo de conferências que é tão rico, mas também pelo convite. Fico muito contente de estar aqui com vocês hoje, de conhecer novos colegas, de reencontrar também outros, como a professora Renata. Então, é um grande prazer conversar com vocês sobre esses temas que têm me interessado desde a iniciação científica até o doutorado. E hoje, então, eu vou falar sobre o romance decadente na França e as suas relações com o fantástico, o grotesco e o gótico no final do século XIX. Esse título é um título certamente muito presunçoso de minha parte, porque as nossas possibilidades são sempre mais limitadas. Então, eu pretendo realmente dar um panorama da articulação desse romance decadente com essas três poéticas a partir de alguns exemplos do final do século XIX. E ao final, é claro, vocês podem, né, a gente vai ter um tempinho para conversar, e eu estou à disposição de vocês. Então, quando eu estiver olhando para a direita, não é porque eu estou vendo outra coisa, é porque eu estou olhando outro monitor. Eu coloquei aqui a passagem de slides. Então, vamos lá. Ok. Aqui eu apresento a vocês os 5 pontos que eu gostaria de trazer nessa apresentação. Primeiro, para falar sobre o romance decadente, eu gostaria de explicar de onde vem essa ideia de decadência e por que ela foi tão produtiva na França do final do século XIX. Em seguida, eu gostaria de apresentar em linhas gerais a estrutura desse romance decadente, de forma a poder identificá-lo e analisá-lo com vocês. E, na sequência, eu vou, então, abordar a relação entre a decadência e o fantástico, a partir de alguns trechos desse romance de 1901, do Jean Laurent, Monsieur de Phocas. Depois, vou falar sobre o grotesco, a partir do romance Le Tutu, de 1891, assinado por Frances Sappho, que é um pseudônimo, e a gente vai conversar um pouco sobre os mistérios que envolvem esse pseudônimo. E, por fim, mencionar, também passar pelo gótico propriamente dito, a partir do romance Henrade, de Joris Caluys-Mans. Então, essa é a estrutura da minha fala, e podemos passar já para o primeiro tópico, que é a França fin de siècle. Antes de propriamente partir para o final do século XIX, eu queria começar fazendo referência a um estudo na área de psicologia experimental. Recentemente, no ano passado, na revista Nature, 2 psicólogos experimentais, o Adam Mastroianni e Daniel Gilbert, publicaram um estudo analisando a ideia de
declínio moral. Eles conduziram uma série de entrevistas com norte-americanos e também recolheram dados de outras pesquisas nesse campo da psicologia social e expuseram os resultados dessas pesquisas que afirmaram que pessoas em pelo menos 60 nações ao redor do mundo acreditam que a moralidade está declinando e elas têm acreditado nisso por pelo menos 70 anos. É aquela velha ideia de, na minha época era melhor, na minha época as pessoas eram mais gentis, os vizinhos davam bom dia, as crianças eram mais educadas, e essa ideia tem sido bastante persistente nas sociedades ocidentais já há muito tempo. Então, não é novidade essa sensação de que avançamos tecnologicamente, mas passamos por um declínio moral. E quando esses psicólogos experimentais falam de moralidade, eles estão tratando como sinônimo de gentileza, honestidade e decência. Quando a palavra moral ou moralidade é substituída por essas ideias correlatas, não há mudança do diagnóstico. Nas pesquisas que eles levantaram, isso também acontece no Brasil e na França. Então, esses dois países, além dos Estados Unidos, atualmente, e já há pelo menos 70 anos, há a percepção de que as pessoas e os eventos não são como eram outrora. Essa percepção, ela aumenta conforme os psicólogos analisam intervalos de tempo maior. Então, quando perguntavam às pessoas se o declínio moral teria sido maior do ano passado para o ano atual, a resposta era menos intensa do que se comparado, por exemplo, com os anos 2000 ou com os anos 1990, 1980. Essa percepção de declínio, ela também está associada à percepção de que as novas gerações perderam parte dessa empatia, dessa bondade que haveria, segundo os entrevistados, nos tempos deles. Os pesquisadores, no entanto, eles defendem que essa percepção de declínio moral, que parece tão intensa e natural à nossa espécie, é fruto de uma ilusão. Eles destacam dois vieses psicológicos que fazem com que nós tendamos a perceber um declínio moral. O primeiro viés que eles identificam é o viés do efeito de exposição enviesada, né? Esse viés diz respeito à tendência humana em procurar, em explorar, em esperar informações negativas sobre os outros. Então, nós estamos muito mais prontos a receber mais notícias e mais informações dos meios de mídia, meios de comunicação, do que boas notícias, né? E é claro que a mídia de massa explora isso com bastante sucesso, né? São os eventos mais chocantes e mais raivosos que nos chamam mais atenção. O segundo viés que eles destacam é o viés de efeito de memória enviesada. Haveria uma tendência humana de recordar de maneira incorreta ou mesmo atenuada os eventos desagradáveis do passado. Então, as más experiências ao longo do tempo tenderiam a sofrer de um efeito de suavização, né? Então, isso faria com que esses dois efeitos combinados produziriam essa sensação de declínio moral. Nesse estudo, é interessante também que eles apontam que não há diferenças significativas na percepção de declínio moral em faixas etárias diferentes, em espectros políticos diferentes. Há variações, mas não seriam variações significativas, né? Tanto conservadores quanto liberais perceberiam um declínio moral, tanto pessoas mais idosas quanto mais jovens também identificariam de uma forma bem intensa esse declínio. E o problema dessa percepção, que para os pesquisadores é uma ilusão, é porque ela pode ser politicamente usada e culturalmente ativada de forma muito eficiente. Eles dizem que, além de produzir uma percepção distorcida do mundo real, a crença no declínio moral é constantemente mobilizada por aqueles que querem propagar a nostalgia pelo passado, o desejo de recuperar uma suposta era de ouro perdida,
E, com isso, eles concluem que essa percepção ela é generalizada, duradoura, infundada e facilmente produzida. É muito interessante acompanhar essas pesquisas, porque um dos dados que eles trazem é que naquele lema do Donald Trump, das eleições em que ele foi escolhido como presidente, o Make America Great Again, o foco não estava no great, estava no again. Então, há realmente essa nostalgia em relação ao passado, que seria, segundo esses psicólogos, inerente ao nosso comportamento humano. Eu trago esse exemplo de um outro campo, um campo que não é o meu, que é o campo da psicologia, para trazer um pouco de contexto para a ideia de decadência na literatura. Esse tipo de sensação ela tem raízes muito profundas na história, verificáveis desde a Antiguidade Clássica, mas se manifesta com maior intensidade na Europa a partir do final do século XVIII. O historiador Arthur Herman ele se dedicou a estudar a ideia de declínio do Ocidente a partir do final do século XIX, e ele observa que essa ideia de que o Ocidente está em declínio e de que as gerações atuais estão sempre degradando valores e comportamentos se constitui, na verdade, como uma tradição intelectual. E ele comenta que essa tradição ela se baseia na ideia de um pessimismo cultural. Os avanços tecnológicos, as mudanças de costume, na verdade, não trariam algo bom. Elas trariam mudanças deletérias. As reações a essa ideia de declínio podem ser curiosamente opostas. Houve aqueles intelectuais e aqueles escritores que buscaram denunciar o que seria o declínio do Ocidente, mostrar uma sociedade afastada de valores religiosos, mostrar uma sociedade cada vez mais desigual, e outros que tomaram o declínio do Ocidente, na verdade, como uma boa notícia. Na verdade, seria bom que terminasse logo esse processo de declínio para que uma nova ordem fosse instaurada. Então, é bastante interessante essa análise que ele faz, porque mostra como grupos muito diferentes de escritores e artistas, de espectros políticos muito diferentes, abraçaram essa ideia de decadência e de pessimismo cultural. Das épocas estudadas pelo Arthur Hellman, o final do século XIX tem uma posição de destaque. Ele comenta que foi esse período no qual a imaginação da decadência primeiro se configurou de modo decisivo. E, de fato, quando a gente olha e estuda o ambiente intelectual do final do século XIX na Europa, especialmente na França, há muitos debates em torno da ideia de que o país estava se degenerando nas mais diversas áreas, inclusive na literatura. E é claro que essa ideia de declínio moral, de decadência, de degeneração, abriu um flanco muito grande, por exemplo, para as teorias raciais do final do século XIX, como as de Gobineau, que tentavam mobilizar esse imaginário de corrupção. A raça se corrompe a partir da miscigenação, como eles colocavam, a partir das imigrações, a partir da falta de religiosidade, enfim, as justificativas para essa decadência foram bastante numerosas e diversas. Eu vou, então, mais especificamente para o caso francês e para as décadas de estudo, que são os anos 1880 e 1890, em que essa ideia de decadência estava assim, no seu ápice. E, na França, as razões para essa percepção de decadência são, na verdade, muito diversas. Eu trago aqui uma citação do historiador francês Michel Vinocq, que em 2017 publicou um volume em que analisa essas duas ideias, de décadence e de fin de siècle, e ele diz o seguinte: decadência, melhor seria, na verdade, empregar o plural, de tanto que a decadência carrega todos os fantasmas. Ela cobre com seu manto generoso todos os medos de dissolução, de decomposição, de perda de unidade, de colapso de valores. A ideia da igualdade, que subentende também a emancipação da mulher, ameaça explodir a família, enquanto a obsessão dos maus costumes ocupa o coração do pensamento decadencial. A droga, o adultério, o onanismo, a prostituição,
a homossexualidade, a efeminação dos homens e a virilização das mulheres aparecem como sintomas de uma degenerescência física dos franceses. É interessante observar como essas causas são muito diversas e vão ser apontadas por cada autor com uma ênfase diferente, mas os historiadores tentam separar a percepção de decadência desse grupo de intelectuais e de escritores e a realidade histórica, né? Porque, de um lado, nós temos, no final do século XIX, uma série de avanços na medicina, na urbanização da França, no acesso a bens de consumo, e, por outro lado, um grupo imenso de escritores apontando como a sociedade, na verdade, estava indo para o caminho da degradação completa. Então, a gente precisa ter uma ideia muito clara do que é a percepção dos escritores e do que teria sido essa realidade histórica, que, aliás, não é acessível diretamente para nenhum de nós. Em alguns casos, essa sensação de aviltamento moral levou os literatos a produzirem obras marcadas por uma visão de mundo extremamente negativa. E essa visão de mundo ela vai variar de acordo com as preocupações e as ansiedades de cada autor. Eu trago aqui na sequência um dos escritores que talvez mais tenha denunciado a decadência francesa, que é o Léon Bloy. O Léon Bloy era um romancista e um ensaísta bastante ativo na vida cultural do final do século francês, no final do século XIX francês, e ele era um católico bastante engajado e bastante radical. Então, ele buscava denunciar como a laicização da França, a secularização dos costumes, as leis escolares que separavam o ensino religioso do ensino republicano estariam conduzindo o país à degeneração mais completa. Nesse romance de 1886, Le Désespéré, o protagonista, que se chama Caïn Marchenoir, então, até no nome do protagonista tem uma referência religiosa, né, a esse personagem Caïn, e essa ideia de seguir um caminho à parte, né, um Marchenoir, ele denuncia tudo que haveria de errado com o país. Eu trago um trecho desse romance em que essa percepção de decadência fica bastante evidente. Em determinado momento da narrativa, ainda no seu início, o personagem afirma o seguinte: essa decadência ela existe porque tudo que tem alguma quantidade viril precipita-se perdidamente há 30 anos no desespero. Isso faz toda uma literatura que é verdadeiramente uma literatura de desesperados. É como uma lei bem despótica, a qual parece que nenhum poeta plausível possa doravante escapar. Não se deve procurar essa situação inaudita das almas superiores em outro ponto da história que não este fim de século, quando o desprezo de toda transcendência intelectual ou moral chegou precisamente a um tipo de falsificação do milagre. Então, ele não apenas faz um romance cujo título é O Desesperado, como se coloca nessa literatura de desesperados. É um movimento ambíguo da literatura decadente. Ao mesmo tempo que eles denunciam a decadência do país, eles mesmos se advogam o título de decadentes e assumem uma postura não necessariamente de denúncia, mas também de vibração, em alguns casos, com essa decadência. A vibração certamente não é o caso do Léon Bloy, mas de outros autores que a gente vai ver. De todo modo, então, para usar as palavras do Léon Bloy, nós estamos lidando com uma literatura de desesperados, os desesperados do final do século XIX, que estão observando as mudanças sociais e culturais e não sabendo como reagir adequadamente a elas. E, ao lado dessa ideia de decadência, há uma outra expressão que é muito comum nessas obras, que é a própria ideia de fin de siècle. Essa expressão, é claro, designa o final do século XIX, mas ela começou a ser empregada com um sentido menos denotativo. Ela ganhou um sentido para além da cronologia e passou a indicar tudo aquilo que parecia levemente contrário à moral e aos bons costumes, e exótico, bizarro, grotesco. Então, nos textos do final do século XIX, o adjetivo fin de siècle é aplicado para comportamentos sexuais, vestidos, legumes,
refeições, países e obras literárias, é claro. Mas se tornou realmente um termo guarda-chuva para indicar tudo aquilo que mostrava uma decadência em relação a alguma norma, seja uma norma sexual, seja uma norma literária, ou até realmente aquilo que parecia simplesmente bizarro. Do lado esquerdo desse slide, eu trouxe um exemplo de como essa ideia de decadência domina realmente a imprensa e os debates literários. É uma página dessa revista La Culture Physique, de 1904, cujo título é La Régénération du Snob, a regeneração do snob. Então, eu vou tentar dar zoom para a gente acompanhar essa bande dessinée. Temos nesse primeiro quadrinho um snob, né, de terno e gravata, e ele olha para uma estátua da antiguidade e diz: quando eu me comparo a ela, e se eu tentasse? Então, no segundo quadrinho, ele vai na École de Culture Physique, né, vai numa espécie de academia do final do século XIX, e diz que vai tentar mudar a sua forma física. Então, aqui a gente acompanha a mudança do corpo desse personagem, né? No começo, magro, um pouco fraco, depois de um mês levantando peso, depois de 3 meses. E no quarto quadrinho nós temos um fait divers. Fait divers. Cette nuit, d'audacieux malfaiteurs ont arraché de bec de gaz sur les boulevards. Então, nessa noite, audaciosos malfeitores arrancaram postes de gás, de iluminação a gás, nos boulevards parisienses. E temos a reação a esse fait divers. Et commandant, hier chez Maxime, un monsieur importuné par 2 garçons les souleva à bout de bras et les jeta dehors. Então, o snob se tornou uma espécie de justiceiro social. Ele é forte, ele consegue pegar os criminosos. E aqui ele se compara, então, à estátua do Vieux Farnèse, e nosso snob se regenerou. Ele não é mais um típico personagem do final do século XIX, enfraquecido, que não faz esportes, que representa a degradação da raça francesa, para usar os termos da época. Daqui a alguns meses, nós vamos assistir, nós do século XXI, os Jogos Olímpicos de Paris, e a recuperação do espírito olímpico, dos Jogos Olímpicos modernos, data do final do século XIX, justamente por essa preocupação com a fraqueza da raça francesa, né? Os franceses seriam, nessa mentalidade finissecular, mais fracos que os ingleses, mais fracos que os alemães, e, portanto, mais sujeitos a invasões e a um suposto risco de desaparecimento. Então, tudo isso entra nesse universo de fantasmas decadentes e finisseculares. Eu trago uma citação também do crítico literário Guy Ducret, que analisa uma série de títulos e subtítulos do final do século XIX que trazem em destaque a expressão fin de siècle. Um desses títulos que ele traz é de uma peça de teatro chamada Virginité fin de siècle, Virgindades fim de século, né? Então, ele comenta que esse termo é frequentemente ambíguo e condensava inquietudes surdas e prazeres maliciosos. Ao mesmo tempo, a denúncia de uma certa decadência e o prazer com essa decadência, a liberdade que, em alguns casos, essa suposta decadência poderia trazer, como, por exemplo, em comportamentos sexuais e comportamentos sociais mesmo, menos rígidos. Esse espírito, né, essas discussões sobre a decadência, também deu forma a uma série de publicações na imprensa, e uma das mais famosas foi o jornal Le Décadent, né, Le Décadent littéraire et artistique, que é um jornal que inicia em 1886 e que depois se transforma numa revista e vai até 1889. É um jornal feito sobretudo por jovens escritores, aspirantes a escritores, que tentam, então, pegar essa ideia de decadência para causar escândalo no meio literário e abrir um caminho entre os grupos literários do final do século XIX. Numa dessas edições, de 1886,
A primeira crônica do dia, que é assinada pelo chefe desse jornal, que é Anatole Baju, ela tem como tema um circo, o Circo Molière, e o Anatole Baju faz uma crônica comparando os espetáculos desse círculo ao espírito dos seus contemporâneos finiseculares. É a crônica que vocês veem aqui embaixo, à direita, Zimbuma. Eu trago um trecho dessa crônica para que a gente veja junto o espírito do final do século XIX, numa publicação que se auto-intitula Decadente. Falando sobre esse circo, diz o seguinte: entrai, senhores, entrai, senhoras, sobretudo. É para vós que esses filhos de nossos cavaleiros se meteram em roupas de palhaços. É para fornecer algumas raras e preciosas sensações à vossa existência blasé, esgotada pela nervosidade moderna. Honra, pois, a todos esses bravos decadentes de nossas grandes famílias que se oferecem tão generosamente em espetáculo ao público do Círculo Molière. A vida é tão banal, um pouco de excentricidade não faz mal. E depois, esses exercícios ginásticos não servem maravilhosamente a desenvolver a força física de uma raça esgotada? As nações decadentes têm o direito de se divertir. Não se satisfazem os últimos desejos de um criminoso antes de fazê-lo subir sobre cada falso? Então, há, de uma forma muito intensa, a ideia de que o final do século XIX é marcado pelo esgotamento de sentidos, por personagens blasés, personagens que não conseguem mais reagir aos eventos porque já estão muito indiferentes e já experimentaram todas as sensações da modernidade. Para lidar com esse esgotamento dos sentidos, seria preciso uma arte e uma literatura excessiva, uma literatura de decadência, para tentar criar, despertar alguma sensação nesse público, e é a partir dessa via que o gótico, o fantástico e o grotesco vão encontrar um terreno bastante fértil para se desenvolver. Já que é preciso despertar esses sentidos adormecidos, por que não se valer de poéticas conhecidas pelo excesso, conhecidas pelos efeitos de recepção tão intenso que proporcionam aos leitores. Então, feita essa introdução ao espírito de decadência, eu passo mais propriamente ao romance decadente, de como essas ideias se corporificaram no romance. A primeira característica desse romance decadente, de uma forma mais geral, da literatura do final do século XIX na França, é o que o Paul Bourget chama de decomposição. Ao comentar o estilo de escritores e artistas da decadência, como, por exemplo, Charles Baudelaire, que não é um personagem finissecular, mas que paira sobre toda a literatura do final do século XIX, o Paul Bourget ele vai dizer que um estilo de decadência, como de Baudelaire, como de Gautier, é aquele em que a unidade do livro se decompõe para dar lugar à independência da página, em que a página se decompõe para dar lugar à independência da frase, e a frase para dar lugar à independência da palavra. A própria ideia de decadência cultural ela teria sido incorporada por esses artistas na estruturação de seus livros. Então, os romances decadentes não são conhecidos por um arco narrativo muito desenvolvido, com início, meio e fim, clímax e reviravolta. Não. Os romances tipicamente decadentes têm, às vezes, um fiapo de narrativa, um fiapo de romanesco. É claro que há variações entre os escritores, mas essa é uma característica bastante frequente no final do século XIX. Há também espaço para uma série de experimentações linguísticas. Então, mais do que contar uma história, às vezes o interesse está em experimentar um determinado tipo de frase, um determinado tipo de imagem. E, além disso, o romance se abre intensamente para a crítica literária, para a crítica de artes visuais, para textos dramáticos. É um romance que vai ser conhecido pela sua hibridez genérica. E nós vamos ver alguns exemplos disso. Essa, então, é uma característica bem estruturante do romance do final do século XIX.
Quando a gente fala de personagem decadente, nós temos um rol de personagens diversos, mas que podem ser listados. Aqui eu trago alguns deles. Normalmente, essas características são mescladas numa mesma figura. Os personagens tipicamente decadentes são estetas, ou seja, aquelas figuras que desejam cultivar uma vida a partir de critérios artísticos. Então, a preocupação é com a beleza das suas casas, a beleza de suas vestimentas, do seu ambiente, das suas bibliotecas. Esses estetas, muitas vezes, são dandies, ou seja, são aquelas figuras que nós conhecemos desde o início do século XIX, que se preocupam muito intensamente com as suas vestimentas, com as suas toalettes, e que tentam desenvolver um estilo de vida elegante, então distanciado da massa, da massa da população, que é sempre vista com muita desconfiança e com rebaixamento. As personagens femininas tipicamente decadentes são as femme fatales, né? As mulheres fatais, as figuras femininas que possuem uma sexualidade desregrada e violenta, então elas não conseguem controlar seus impulsos sexuais e por isso se tornam uma ameaça aos personagens masculinos, e elas estão bastante presentes em histórias escritas por homens, né, por autores. Então há uma ideia também da sexualidade feminina como um perigo no final do século XIX. Todos esses personagens são descritos como nevróticos, para usar o termo da época, é o que hoje talvez a gente chamaria de neurótico. Então, eles têm um desregramento dos seus sentidos, eles não conseguem se comportar de uma maneira tranquila e estar em paz, eles sempre estão submetidos a emoções muito intensas, e por isso, como eles têm esse problema de percepção sensível do mundo, eles buscam sensações novas e cada vez mais intensas. Eles se tornam sádicos, muito frequentemente, ou, para usar também um termo da época, pervertidos. As personagens decadentes, em geral, têm algum tipo de perversão, e na maior parte das vezes são perversões de cunho sexual, né? Isso mostra também o imaginário da época, uma repressão bastante grande aquelas sexualidades ditas marginais ou transgressivas. Eu trago aqui uma definição bem conhecida desses personagens, é do crítico americano Edmund Wilson. Ele fez uma análise de uma peça de teatro do Villiers de l'Isle, Axel, e ele toma esse personagem como um símbolo da personagem decadente. Ele diz o seguinte: é facilmente identificável que esse super sonhador de Villiers, né, a referência ao escritor Villiers de l'Isle, é o tipo de todos os heróis dos simbolistas, tanto os dos nossos dias quanto os dos seus. Acima de todos eles está Désessante, personagem de Huysmans, que a gente vai ver daqui a pouco, que estabeleceu o estilo para tantas outras personalidades fictícias e reais do final do século. É um neurótico aristocrata que molda para si mesmo uma existência que irá insulá-lo completamente do resto do mundo e facilitar o cultivo de suas refinadas e bizarras sensações. Trata-se de alguém que dorme de dia e fica acordado à noite e cujas leituras favoritas são os da Idade de Prata da literatura latina e os simbolistas. Ele está tomando esse personagem do Huysmans, o Désessante, como símbolo do protagonista decadente. Então, um neurótico, em geral aristocrata, ou seja, pertence a uma classe social que não existe mais no final do século na França, uma classe que caiu em decadência com a Revolução Francesa, que está isolado do mundo, buscando viver uma vida feita unicamente de beleza e arte, e que cultiva sensações bizarras e refinadas. Digamos que a gente aqui está tentando definir uma espécie de protocolo para identificar o romance decadente. E esses personagens são os mais típicos. Há alguns enredos típicos também da literatura decadente. Um dos enredos mais comuns é um enredo que eu descrevi na minha dissertação de mestrado como um enredo de obsessão ou um enredo de monomania estética.
e eu tento apontar 4 movimentos de enredo que acontecem em parte significativa dessas obras. Como esses personagens são estetas, então eles estão constantemente atraídos por obras de arte, eles buscam algum tipo de objeto artístico e são seduzidos por esse objeto artístico de uma forma bem intensa. Então, essa é a primeira etapa desse tipo de enredo. Eles contemplam um objeto artístico, um quadro, uma gravura, às vezes também um volume, né, um livro, né, um livro físico. Eles contemplam esse livro e desenvolvem uma obsessão por aquele objeto artístico. Eles ficam intensamente impactados por aquela experiência. E eles vão, então, tentar repetir aquela contemplação, mas de uma outra maneira. Então, eles vão procurar outras obras de arte ou vão procurar outros artistas que sejam capazes de produzir uma obra de arte cujo efeito seria tão intenso quanto aqueles contemplaram da primeira vez. Essa experiência artística, essa experimentação artística, como sempre, dá errado e leva esse personagem a uma degradação ainda maior, tanto física quanto psicológica e moral. Não apenas eles não conseguem encontrar aquela obra de arte tão desejada, como essa busca conduz também para uma degeneração em todos os sentidos. Esse tipo de enredo é bastante comum na literatura decadente, ainda que, é claro, não seja exclusivo, né? Há outros tipos de enredo, há outros tipos de história, mas esses enredos de obsessão de personagens que têm uma mania estética se repetem com incrível recorrência. Além dos enredos, a gente também pode falar de certas tendências de narração. Há narradores de todos os tipos, mas eu identifico uma preferência pela narração autodiegética. Então, nós vamos acompanhar os próprios protagonistas, esses estetas, neuróticos, narrarem as suas próprias histórias, sobretudo a partir do recurso a diários, cadernos pessoais, escritos íntimos. Então, nós temos acesso em primeira mão a psicologias perturbadas, e isso também é uma forma que esses escritores encontraram para chocar o público e tentar encontrar um caminho no meio literário do final do século. Então, é como se a gente realmente estivesse acompanhando em primeira pessoa esses personagens tão pouco controlados e razoáveis, né? E, ao mesmo tempo, é uma narração propícia a digressões de todos os tipos, mas, sobretudo, digressões de cunho artístico. É um romance que se quer também um objeto de crítica artística, então eles exploram constantemente a metalinguagem, e isso contribui justamente para aquela desarticulação narrativa de que falava o Paul Bourget. Em vez de, em primeiro lugar, estar o romanesco, então, uma série de peripécias e movimentos dramáticos, isso, em geral, tende a ficar no segundo plano, para, em primeiro plano, nós lermos as avaliações artísticas desses narradores e desses personagens, afinal, são estetas. E onde essas histórias se passam, frequentemente, se não em 99% dos casos, nas grandes cidades, nas grandes metrópoles, né? No caso francês, é a Paris do final do século XIX. E não apenas a cidade, a metrópole, como os seus locais mais obscuros, né? O que o historiador Dominique Califat, que é um historiador francês, nomeou de bas-fonds, né? Os bas-fonds parisienses, né? O submundo das grandes cidades. E aqui eu trago uma definição do que é esse imaginário do bas-fond e como ele se faz presente na literatura do final do século XIX. Eu cito aqui o trecho do Califat. Ele diz: bas-fond, a expressão é daquelas que se compreende instantaneamente. Cada um de nós, infelizmente, visualiza muito bem do que se trata. Espeluncas, pardieiros, corpos flácidos em cloacas fedendo a ranço e urina, existências degradadas pela miséria e pelo álcool, penitenciárias, prisões, a carne triste das prostitutas, situações intoleráveis em que o desamparo se mistura com a imoralidade, a desgraça, o crime e o incesto.
o abismo absoluto, para o qual parece continuamente arrastada uma multidão de vagabundos, indigentes, mendigos, moças perdidas, criminosos, forçados, tantas figuras hediondas, figuras repulsivas, em parte reais, em parte quiméricas. Então, curiosamente, esse é um dos principais espaços das narrativas decadentes. Ainda que esses protagonistas tentem criar para si um ambiente de pura arte, eles se veem bastante atraídos por esses bafons em que talvez conseguissem experimentar essas sensações tão intensas. Uma outra tendência dessa especialidade é a artificialização de ambientes naturais. Então, em vez de preferir um espaço, um jardim, uma floresta, um parque, esses personagens preferem um museu, uma sala inteiramente decorada, um ambiente artificial, um ambiente estetizado. Quando a gente parte para a categoria do tempo, né, como é o tempo nas obras decadentes, há algumas tendências também. Há, primeiro, uma desaceleração da ação e do tempo da narrativa, isso é frequentemente em razão dessas digressões artísticas. Há uma atração muito grande por tempos antigos de outras civilizações que teriam também decaído, como o Império Romano, o Império Bizantino, e a ideia de que o fim de século representa também o fim do mundo. Há algumas narrativas decadentes que têm esse viés, digamos, quase distópico, né, de o mundo vai acabar depois de 1900, alguma coisa acontecendo de muito errado. Feita essa apresentação sobre as categorias narrativas, o romance decadente se destaca também pela sua forma de escrita, né? Alguns críticos comentam que haveria até um idioleto decadente. É o caso, por exemplo, do crítico Jean Palacios, que diz que o glossário decadente se torna frequentemente uma farmacopeia, um lazarito, um relicário de monstros. Ele atesta o estado de deliquescência da língua. Serve mais para obscurecer que para esclarecer. É uma literatura obcecada por termos raros, neologismos, termos de especialidade, com uma articulação muito grande com as ciências médicas ou a interpretação que esses autores têm do que era a medicina do final do século. E, ao mesmo tempo, ele é bastante voltado para o que a gente chama de écriture artiste. Então, uma escrita que sequer ela é mesmo um objeto de arte. É uma escrita que utiliza de palavras raras, arcaísmos, neologismos, que tenta mudar a ordem sintática para ficar mais artística na cabeça desses escritores. Então, muitas vezes investe em inversões sintáticas, em anacolutos, tudo isso para dizer que eles estão fazendo arte. Né? Não é uma literatura industrial, não é uma literatura de massa, é uma literatura de biscoito fino, para dizer assim. O paradigma do romance decadente é, de fato, o romance de Huysmans, A Rebours, publicado em 1884, e que em português recebeu o título de As Aversas. É a história de um duque, né, o último de sua linhagem, o duque Jean Florissas des Esseintes, que é um esteta que se isola, sai de Paris e cria uma casa-museu nessa cidade, na periferia de Paris, de Fontenay-aux-Roses. E é um personagem convalescente, né? Ele sofre dos seus nervos, ele tem a sensibilidade facilmente excitável, então a crítica também identifica como uma paródia de um estudo de caso naturalista. Nós vamos acompanhar esse personagem convalescente e como ele decai. A ação romanística ela é reduzida ao mínimo, os capítulos desse romance podem ser praticamente lidos de forma independente. Então, em um capítulo, nós temos acesso à biblioteca des Esseintes, a biblioteca com as obras da Antiguidade Latina. No outro, a sua biblioteca finisecular, então, seus comentários sobre Baudelaire, Mallarmé, Verlaine. No outro capítulo, nós acompanhamos uma série de equifrases, né? Ou seja, transposições de arte, os quadros de des Esseintes. A ação romanesca vira realmente um fiapo. E quando ela existe, nós temos acesso a alucinações e pesadelos desse protagonista. Eu trago aqui um desses casos, do 8º capítulo, é um capítulo que eu costumo citar bastante, talvez o mais grotesco da obra. O des Esseintes ele resolve decorar a sua casa com plantas, né, com algumas flores.
alguns de nós encomendariam, não sei, rosas, lírios, margaridas. Ele resolve fazer uma encomenda de flores monstruosas, de flores que, mesmo sendo reais, mesmo existindo, aparentam ser artificiais. São flores exóticas, algumas plantas carnívoras. Então, ele recebe essa encomenda de flores e tem um pesadelo quando elas chegam, né? E esse pesadelo o conduz a encontrar também uma estranha figura feminina que, no final das contas, vai tentar atacá-lo e é uma representação da sífilis. Então, vejam como há um salto argumentativo, né? Ele quer decorar sua casa com plantas que pareçam artificiais, ou seja, que tenham corrompido a natureza. Essas plantas o levam ao pesadelo, encontram uma figura feminina e, no final das contas, é a ameaça da sífilis. Eu leio para vocês esse trechinho. Desi Santa esquadrinhava ainda a memória quando, de súbito, uma estranha figura surgiu diante dele, já a cavalo, trotou por 1 minuto e voltou-se na cela. Então o sangue gelou-se-lhe nas veias e ele ficou imobilizado de horror. A figura ambígua, assexuada, era verde e abria pálpebras violetas, pondo à mostra olhos de um azul claro frios, terríveis. Borbulhas circundavam-lhe a boca, braços extraordinariamente magros, braços de esqueleto, mas até os cotovelos surgiam de punhos esfarrapados, tremendo de febre, e as coxas descarnadas tiritavam dentro de bocas de cano longo e dilatado, demasiado largas. E de pronto ele compreendeu o sentido da espantosa visão. Tinha diante dos olhos a imagem da grande sífilis. Acicatado pelo medo, fora de si, meteu-se por um atalho. E no final das contas era um pesadelo. Acho que esse trecho, ele de certa forma articula tanto o fantástico, o lato senso, certamente o grotesco dessa figura e também essa atmosfera gótica. Esse é um romance paradigmático da decadência literária. Eu queria comentar um exemplo de fantástico, não vou analisar o romance inteiro, mas dar alguma indicação de como esse fantástico também se estabelece no final do século XIX, no romance decadente. O crítico francês Jean-Baptiste Baronian, no seu Panorama da Literatura Fantástica Francesa, comenta que o final do século XIX propicia uma revalorização e uma revitalização de temas insólitos, a partir, sobretudo, dessas características. Ele diz que há a supremacia do ideal sobre o real, do sonho sobre o positivismo, do misticismo sobre o cientismo, do incongruente sobre o asséptico, do mórbido sobre o reconfortante. É uma literatura que vai voltar-se novamente para a exploração daqueles mundos não materialistas. Então, um grande espaço, por exemplo, para a espiritualidade, frequentemente uma espiritualidade degradada, que vai dar forma, por exemplo, ao ocultismo, ao satanismo e outras manifestações místicas bastante perturbadoras, e também um fantástico que vai se pautar pela mente perturbada desses protagonistas, que frequentemente se acreditam obsedados, né? Perseguidos por algum tipo de entidade ou ente insólito que contribui para essa degradação física e mental, sobretudo. Eu trago para vocês um exemplo de Monsieur de Phocas, esse romance de 1901. Nele, nós também acompanhamos um duque, o Jean de Freneuse, que é um esteta, e que desenvolve uma obsessão artística. Ele fica obcecado com um mármore, um busto, o busto de Antino, né, em francês, Antinous. Vou mostrar para vocês o busto, que é esse daqui, e é um enredo de obsessão, né? E ele acredita que, a partir da contemplação desse busto, ele se torna perseguido por uma entidade. Ele diz o seguinte: passei todo o meu dia no Louvre e o olhar do mármore de Antino me persegue. Com que moleza e que calor, ao mesmo tempo sábio e profundo, seus olhos mortos pousavam sobre mim. Por um momento acreditei ver nele lampejos verdes. Se este busto me pertencesse, faria incrustar esmeraldas em seus olhos. Além de se sentir perseguido pelos olhos desse busto, ele ficará obcecado com a cor glauca, que é uma espécie de verde, o verde esverdeado, o azul esverdeado, é um tom intermediário. E ele se torna obcecado com essa cor. Então, vejam, é uma obsessão de cunho artístico.
E ele continua ao longo do todo o romance nessa mesma toada. Ele diz: é um demônio que me obseda. Tenho convicção agora, pois, não mais tarde que ontem, esta súbita aparição do olhar, no meio dessas circunstâncias banais, o lampejo imprevisto da esmeralda ao longo desse passeio de barco, a pupila de Astarté de repente iluminada nos olhos desse marinheiro, tudo isso parece sobrenatural e do além. Há mais que uma fatalidade no mal que sofro, há uma influência oculta, uma vontade inimiga, um encantamento. Ele começa a ver os olhos desse busto e essa cor, a glauca, no seu dia a dia, né? Na aparição de um marinheiro, em alguém que passa na rua, e ele acredita que tudo isso é uma conspiração sobrenatural. Isso faz, obviamente, que a sua situação emocional se degrade a ponto de achar que matou um pintor. Né? Nessa narrativa, há um pintor chamado Claudius Etal, que, também como esteta, tenta provocar e incitar a paranoia do protagonista. Eles, eventualmente, entram em conflito, e aqui o protagonista é levado, após uma sugestão desse pintor, ao Museu Gustave Moreau, é um museu que existe até hoje, né, em Paris, desse pintor simbolista, fim de secular, com o qual, aliás, o Jean Laurent tinha bastante afinidade. E nesse museu ele tem uma nova experiência estética, e essa experiência estética se degrada. Né? Ele diz o seguinte: Etal, o pintor que sugeriu essa visita ao museu, não me enganara. Eram exatamente os olhos do meu sonho, os olhos da minha obsessão, os olhos de angústia e de pavor cujo encontro ele me havia previsto. Sua teoria me parecia, enfim, justificada pelo talento e pelo gênio do pintor. Eu compreendi, enfim, a beleza do assassinato, o fardo supremo do pavor, o inefável império dos olhos que vão morrer. Tipicamente, nessa literatura, há esse tipo de expressão. A beleza do assassinato, a beleza do horrível. Então, uma série de experiências negativas que acabam sendo, paradoxalmente, valorizadas como belas, como de interesse artístico. Após essa fruição artística, o protagonista, então, acredita ter matado o pintor que o havia aconselhado a visita ao Museu Gustave Moreau. Ele fica bastante impactado pela experiência e diz: eu matei Etal, não aguentava mais. A vida tinha se tornado odiosa, o ar irrespirável, eu matei. Agi assim por medo, por instinto de legítima defesa. Eu matei para não ser morto, pois era o suicídio, ou a pior talvez, que me conduzia a esse Etal. E é para me desculpar que invoco agora a saúde dos outros. Então, esse fantástico fim secular muitas vezes está ligado a uma psique perturbada que não consegue lidar com as experiências artísticas que ela mesma procura e tenta viver. Além, é claro, de toda a exploração de ocultismo, misticismo e satanismo. Quando a gente fala do grotesco no final do século XIX, o grotesco decadente, que foi o objeto da minha tese, há algumas características que o distinguem de outras realizações do grotesco, como o grotesco renascentista, o grotesco romântico, ou o grotesco no século XX. É um grotesco que se baseia no esteticismo mórbido, o que acabamos de ver. Uma valorização artística que leva à valorização daquilo que é mórbido, macabro, repulsivo, feio. É um grotesco que também vai explorar o que o Philippe Furtado, um dos teóricos e críticos do fantástico, nomeia de meta-empírico, ou seja, todas aquelas experiências cuja ciência ainda não consegue comprovar, experiências que ultrapassam a experimentação empírica que nós podemos ter. Então, é um grotesco que surge a partir de pesadelos, delírios, esse tipo de situação. É um grotesco também, ao mesmo tempo, baseado na degradação do corpo humano, seja a partir de doenças e sexualidade. É um grotesco que radicaliza, em certo sentido, o que o Bakhtin chama de realismo grotesco. Então, ele vai radicalizar a repulsa, vai radicalizar a abjeção, para, ao mesmo tempo, chocar o público, e daí abrir um campo no meio literário da época, e também para advogar por irrestrita liberdade artística. Então, eles exploram o grotesco para dizer: nós vamos fazer a arte da forma como nós desejarmos,
e nós somos capazes de identificar beleza em qualquer objeto, em qualquer experiência, inclusive, ou talvez principalmente, naquelas mais degradadas. Então, há uma vontade de afirmar a liberdade artística e a criatividade do escritor do final do século XIX. Um dos exemplos talvez mais radicais desse realismo grotesco radicalizado é desse romance Le Tutu, assinado por Frances Sappho, cujo subtítulo é Mœurs fin de siècle, costumes, modos finiceculares. Essa narrativa é um mistério editorial, ela não chegou efetivamente a ser publicada, ela chegou a ser impressa, assinada pelo editor Léon Genonceau, mas ela não é efetivamente, ela não circula no final do século XIX. Há uma série de estudos sobre quem seria o verdadeiro autor dessa obra, mas, em geral, a autoria é atribuída ao editor Léon Genonceau. Mas há alguns que dizem que teria sido um romance da Rachida, do Laurent Taillade, enfim, há muitas opções, mas o mais aceito é que tenha sido realmente o seu editor. Eu trago aqui um resumo do enredo desse crítico, Pascal Piat, que analisa essa narrativa, e ele dá bem o tom do que a gente encontra. Ele diz o seguinte: todos os personagens do livro são excêntricos, extravagantes, até mesmo monstros, no sentido próprio da palavra. O primeiro dentre eles, Maurice de Noiroff, é o protagonista, casa-se com uma rica herdeira obesa e viciada em bebida, engravida uma mulher de 2 cabeças, que se exibia nos circos, passa por um tratamento graças ao qual o médico disponibiliza às mulheres estéreis, como aos homens, a possibilidade de amamentar, torna-se deputado, ministro da Justiça e se entrega com sua mãe a orgias de restos anatômicos. Então vejam que é um romance realmente o que os franceses chamariam de outrancier, né? Há todas as transgressões possíveis, né? Transgressões às categorias da natureza, às nossas classificações científicas e, é claro, aos comportamentos sociais, às regras sociais. Essas transgressões vão dar amplo espaço ao grotesco. E eu trago para vocês dois exemplos bastante repulsivos desse romance. É um romance que também segue aquela filosofia do Paul Bourget. Então, é um romance que tem uma hibridez genérica incrível. Há narrativa, mas no meio da narrativa há um texto dramático, na sequência há uma crítica artística, na sequência um poema, na sequência uma suposta troca de cartas setecentista. Então, é um romance que advoga esse princípio de hibridez, tanto em gênero, né, gênero literário, quanto hibridez do comportamento natural, artificial do seu protagonista. Em determinado momento da narrativa, o protagonista, Maurice de Noiroff, ele está em um restaurante e há uma espécie de comemoração entre os bêbados daquele bar em que se mata um gato. E alerta de gatilho para todos aqueles que, como eu, adoram os gatos e têm gatos. Esse é um trecho bastante grotesco e repulsivo do que o personagem faz com o gato, né? Ele diz o seguinte: que me deem um rabo, um pedacinho de 50 centímetros, não mais. E o João Bobo devorou, embora estivesse cheio de larvas. Um cocheiro, a quem essa cena tinha deixado doente, botou tudo para fora num canto. Seu vizinho fez como ele e, em menos de 23 segundos, começou um vômito geral. Um odor de cadáver e de bebida não digerida empechou o cabaré. Sozinho, ainda de pé sobre seu banquinho, o artista triunfava. Havia uma apresentação artística. Mastigava lentamente, os vermes gotejavam pelo canto dos lábios, ele recuperava-se com vivacidade e remastigava com amor. É o realismo grotesco radicalizado. Então, o objetivo é causar repulsa, é causar objeção, e para isso o grotesco é uma linguagem bastante adequada. Tudo para despertar os sentidos dos seus personagens, insensibilizados, quanto do público. Uma outra cena, o protagonista engravida uma mulher de 2 cabeças, ela não sobrevive ao parto,
E, então, Mogid Naroff decide com a sua mãe ingerir o cérebro dessa mulher que se apresentava no circo. Então, eu cito esse trecho também bastante possível. Mas eles tinham pressa de chegar à realização de seus pensamentos secretos. Cerraram em cruz os 2 crânios, e deles extraíram a medula. A de Mani cheirava bem, a outra fedia carniça. O nome dessa mulher era Mani Mina. Então, essas 2 partes. Comamos rápido essa daqui, disse Madame de Noiroff, a mãe do protagonista. Estou com uma fome louca. Mas como não puderam beber ao mesmo tempo escarros asmáticos, digeriram mal e vomitaram o cérebro de Miná. Depois disso, engoliram seus respectivos vômitos e não sentiram mais nenhuma indisposição. Absolutamente abjeto, absolutamente grotesco, e esse tipo de radicalização do realismo grotesco é bastante marcante na literatura decadente, tanto na França quanto no Brasil. Por fim, eu menciono rapidamente o gótico do final do século XIX, que se articula com essa ideia de final do século, sobretudo a partir do tema da degeneração. No clássico estudo do David Punter, sobre o gótico, ele identifica, no final do século XIX britânico, o gótico decadente. Ele analisa alguns romances, como Drácula, que vai ser até objeto da palestra do professor Cido, mas também O Médico e o Monstro, de Stevenson, o Dorian Gray, e A Ilha do Dr. Moreau, para mostrar a articulação entre a tradição gótica, setecentista, e a tendência decadente, essa obsessão com a degeneração. O David Punter diz o seguinte: ao olharmos para esses livros, podemos ver certa interconexão, pelo menos em termos de temas, mesmo se as posturas dos autores possam ser bastante diferentes. Mas uma coisa pode ser dita desde o início, que sublinha o sentido da decadência em relação a esses textos. Todos eles estão preocupados, de um jeito ou de outro, com o problema da degeneração e, portanto, com a essência do humano. Cada um deles coloca, a partir de ângulos muito diferentes, a mesma questão, que pode facilmente ser lida como uma questão apropriada para uma era de declínio imperial. Quanto, eles perguntam, quanto alguém pode perder, individualmente, socialmente, nacionalmente, e ainda permanecer um homem? É possível formular a questão de modo ainda mais brutal? A que ponto alguém pode ser infectado e ainda permanecer britânico? Ele se baseia em um corpus de língua inglesa, um corpus britânico, mas eu acredito que essa mesma visão possa ser aplicada com bastante pertinência ao corpus francês. E eu trago um exemplo de gótico na literatura decadente, em um outro romance do Louis Mans, de 1887, chamado Henrade. Nesse romance há uma intertextualidade muito clara com a literatura gótica, a ponto de alguns críticos comentarem que seria até um pastiche do gótico. O protagonista da obra se chama Jacques Marle, e ele vai se refugiar num castelo de Lurpa, que existe na França, um pequeno castelo que está em ruínas e no interior mesmo. Então, ele está ao lado de uma comunidade rural. Ele está cheio de dívidas, então ele precisa fugir de Paris para realmente não ser preso. Ele vai acompanhado da sua mulher, a Luísa, e Luísa está com uma misteriosa doença nervosa. É também uma personagem em nervos, seus nervos estão em frangalhos. Então, nesse castelo, ele vai ter uma série de experiências negativas, aterrorizantes, e, sobretudo, com pesadelos quase surrealistas. O primeiro ponto mais óbvio do gótico é na própria ambientação. É um castelo em ruínas, e essa descrição do castelo é análoga à que a gente vê nos romances góticos da Anne Radcliffe e também do Matthew Lewis. É um local lúgubre em ruínas, repleto de passagens para outros cômodos, ele é labiríntico, assustador, e sugere uma experiência também sobrenatural, algum elemento sobrenatural. Eu leio para vocês o trecho. Em certos momentos, tudo isso rangia a estrutura do castelo. Jacques se virava precipitadamente, ele está tentando dormir, iluminando o lado de onde partia o barulho, mas os cantos obscuros do cômodo que explorava não escondiam ninguém. De todos os lados, as portas que entreabria deixavam ver fileiras de quartos mudos e mofados, cheirando a túmulo, pulverizando-se lentamente, sem ar. Enervava-se nessa tensão de uma procura que não tinha fim.
A lamentável solidão desses quartos o afetava, e com ela o medo inesperado, o atroz, o medo não de um perigo conhecido, certo, pois sentia que esse transe se esvaneceria frente a um homem que descobrisse escondido em um canto ali, mas um medo desconhecido, um terror dos nervos exasperados por barulhos inquietantes em um deserto negro. Então, ele sai da cidade, sai da metrópole inquietante e vai para um castelo em ruínas, seus nervos também ficam em frangalhos. A partir, né, nesse ambiente, ele vai ter, então, uma série de pesadelos, pesadelos aterradores, em que ele também verá uma visão bastante negativa da cidade, uma cidade descrita como uma metrópole morta, dominada por figuras grotescas, e uma série de referências também a instrumentos médicos, né? Instrumentos de cirurgia enormes, serrotes colossos, bisturis desmedidos. Os surrealistas vão apreciar particularmente esse romance, justamente por conta da série de descrições dos pesadelos assustadores desse protagonista. Então, esse também é um ponto interessante da articulação do romance decadente com o romance do século XX, em especial o romance de vanguarda. Há um espaço muito grande para o mundo onírico, né, para a psicologia desses personagens. Eu não vou ler essa passagem, porque a gente já está avançado no tempo, mas é a continuação do pesadelo desse protagonista. Ele vê também uma mulher, e como desistante, ele fica amedrontado por essa figura feminina. E eu queria passar para algumas considerações finais, que, na verdade, são os caminhos de pesquisa que eu tenho seguido agora, depois do doutorado e depois de lidar com o grotesco nesse corpus. Atualmente eu tenho me interessado bastante na tradução do romance gótico na França e também a tradução de romances franceses góticos para o Brasil, isso desde o roman frénétique, ali no início do século XIX, até efetivamente a narrativa fin de siècle. Então eu tenho estudado como há esse movimento da Inglaterra para a França e da França para o Brasil a partir das traduções, por exemplo, traduções de Charnaudier. E em outro viés, eu tenho estudado como a literatura decadente permanece no século XX e também em que aspectos ela se transforma, né? Quais são as novas caras dessa literatura que não se encerra ali com a mudança de século propriamente dita. E aqui eu indico para interessados outros caminhos de pesquisa que são interessantes e que têm sido também trabalhados por outros pesquisadores. Por exemplo, a escrita feminina e a literatura decadente. Aqui à direita eu coloco a capa de um volume crítico que foi publicado no ano passado na Inglaterra, que trata das escritoras inglesas decadentes, é uma antologia, uma análise bastante interessante. Na França, nós também temos escritoras como a Rachida, Jean Bertherois, Georges de Perray-Brune, que produziram obras decadentes com pseudônimos, no caso de Jean Bertherois e Georges de Perray-Brune, pseudônimos masculinos. Rachida é um pseudônimo também, mas há essa interlocução entre escrita feminina e romance decadente. Um outro caminho de análise bastante produtivo é a imprensa. Há jornais e revistas que se auto-intitulavam decadentes e que também deram espaço para jovens escritores. É um material muito vasto e muito rico de pesquisar. E também a circulação internacional dessas obras. Como esses autores franceses e ingleses vão se lendo, são lidos no Brasil, são lidos em outros países da América do Sul, no Japão também, nos Estados Unidos, e formam uma espécie de literatura internacional decadente. E, por fim, eu gostaria também de fazer outras sugestões para quem se interessa pelo tema, e aí são sugestões não exatamente restritas à pesquisa. Primeiro, eu gostaria de comentar que eu tenho organizado um dossiê na revista Abusões, com o professor Marco Salgado, da UFRJ, e a professora Camila Soares, da Universidade Federal de Uberlândia, e tem por tema justamente a literatura e decadência, as reconfigurações do insólito ficcional nessa narrativa do final do século. Então, estamos recebendo até dia 7 de julho trabalhos que lidem com o gótico, o fantástico, o grotesco, nesse corpus secular, em diversas literaturas nacionais.
também gostaria de sugerir esse volume, que vai ser lançado bem proximamente, As Artes do Mal. São textos seminais sobre terror, horror, gótico, decadência, e é organizado pelo professor Júlio França, professor Cláudio Zanini, e também pelo doutor Oscar Nestares, e tem textos traduzidos desses temas. Eu contribuo com alguns textos sobre decadência, então vai ser um volume assim realmente de referência na nossa área de estudos. Eu participo também do projeto Tênebra, organizado pelo professor Júlio e pelo professor Oscar, que é uma biblioteca digital de narrativas brasileiras obscuras. Aqui tem um site e também a página do Instagram, em que eles costumam fazer esses anúncios. E eu mesmo tenho uma página no Instagram do meu projeto de extensão na UERJ, que tem por objetivo a leitura e a tradução desse corpus francês fim secular. Então, vocês podem encontrar no Instagram, @France Fin de Siècle. Eu gostaria de encerrar mostrando as referências bibliográficas. Aqui depois vocês vão poder também ver na gravação com mais calma. E os meus contatos, caso vocês tenham alguma pergunta, queiram trocar alguma ideia, fiquem à vontade para me escrever. Então, gostaria de agradecer a todos pelo convite e pela atenção, e eu encerro aqui a minha fala. Muito obrigada, Daniel. Muito rica a sua fala. Eu já fiz 1000 anotações. Muito obrigada por toda a bibliografia e por todas as chaves de leitura que você nos deu, né? E eu fiquei, assim, o tempo todo pensando no início do século, né, que eu trabalho mais para o começo do século, e fiquei interessadíssima em ler esses romances góticos, porque, sobretudo, eles me lembraram muito o início do gótico da França, que são aqueles romances de sensação, aqueles primeiros romances que é aquele gótico mais desbragado, né? Um gótico meio sem sentido até, né? Então, eu achei riquíssimo. E eu não conhecia esse En Rade do Huysmans. Eu acho que vale a pena ser lido também. Sim, eu acho que da produção do Huysmans, esse é o romance mais gótico que ele tem. E é um romance que ele chama na sua correspondência, de híbrido, porque ele tem um viés muito naturalista, então ele descreve o comportamento desses camponeses do interior da França, e um outro lado realmente muito voltado para o terrível, o absurdo e o gótico. E eu concordo totalmente com você. Essa literatura do final do século, ela está nessa linhagem ali da literatura do romance frenético, né? Exatamente. E eu também tenho voltado a minha atenção para esses romances, porque eles continuam circulando tanto na França quanto no Brasil, em traduções, em referências. O Anthony Glinoet, que tem um livro bastante conhecido sobre o roman frenétique, ele comenta justamente dessa linhagem frenética da literatura francesa. Então, esses autores estão em diálogo, com certeza. E é uma leitura muito rica. E é muito interessante, né? Porque você também citou o Gautier, né? E o Gautier, ele fazia parte do Petit Cénacle, que são aqueles autores exatamente desses romances frenéticos. Exato. E o Gautier é um dos primeiros a falar sobre literatura e decadência, estilo decadente. Há aqueles críticos que entendem, na verdade, como uma grande trajetória da decadência desde o início do século XIX, atingindo talvez o seu ápice ali na década de 1880, mas eles estão realmente nessa linhagem, bem perceptível. E eu acho interessante porque o roman frenétique sempre me parece que está um pouco fazendo uma blaga do fantástico, como se no momento em que o fantástico se apropriasse de um espaço legítimo, digamos assim, e de reconhecimento, surge esse roman frenétique que fala, então tá, vocês querem sangue, sensação e terror, eu vou dar para vocês, né? E faz uma grande mistura de todos esses ingredientes que o fantástico usa com parcimônia, né?
É tudo muito excessivo. Que não faz muito parte desse fantástico tão desaforadamente, né? Exato. É como se os clichês que existem e estruturam essa literatura fossem ainda mais exagerados, né? Então, eu li, né, alguns trechos muito repulsivos do Tutu, é realmente uma vontade de paródia até, né? Então, é tão exagerado que para de ser crível. Sim, sim. E a intenção é essa mesmo, né? É como se fosse vencer pelo cansaço. Né? Exatamente. Querem sensações? Terão. Né? Exato. Não há limites. Não há limites para o desespero, né? Até Eu o acho pobre do muito gato. interessante. Eu gosto muito do Roman Frenética, gosto muito. Acho muito interessante. Vou dialogar muito com você, então. Sim. E acho interessante como ele vai quase que subterraneamente discutindo o fantástico, paralelo mesmo, né? Dentro do próprio grupo, né? Que eram pessoas que se frequentavam. O Dumas flerta com o Roman Frenética no início da sua carreira como romancista. Então, é bem interessante pensar nesses termos. Muito obrigada, Daniel. Eu que agradeço. Pessoas. Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, se manifeste. Professora, algumas pessoas estão perguntando nos comentários se teria como o Daniel disponibilizar os slides. Sim, com certeza. Posso enviar para a professora Maria Lúcia e, de toda forma, eu acho que a gravação vai para o canal do projeto no YouTube, não é? Então, vocês também teriam acesso a eles por lá. Né? Fica o registro. Obrigada. Eu estou vendo aqui o chat também. Alguém pergunta sobre o Instagram sugerido. Eu sugeri 2 Instagrams, né? Hoje eu estou influenciador. Sugeri o Instagram de Tênebra, que eu acho que é tenebra.org, e o outro, a Maria Lúcia colocou gentilmente, é France Fin des Siècles. O projeto Tênebra é uma coisa imperdível. Recomendo a todos que frequentem o Instagram e que vejam a obra que foi editada, que é muito, muito interessante. Ali tem uma pesquisa de formiguinha, como assim, poucos fazem, né? Que é a coisa do arquivo, do jornal, de fazer uma recolha de textos, de autores desconhecidos. É um projeto incrível, Tênebra. Sim. É a pesquisa, sobretudo, do professor Júlio França e do grupo dele, né? Então, editar, disponibilizar gratuitamente no portal textos da literatura brasileira que estão nesse amplo espectro das poéticas do mal. Então, textos góticos, grotescos, então, gratuitos, podem ser baixados em PDF. E esse projeto recentemente foi editado também pela editora Fósforo, no volume Tênebra 1, né, um livro de capa amarela que vocês certamente encontram na livraria. Se alguém tiver mais alguma pergunta, estou à disposição também. Matheus levantou a mão, pode falar, Matheus. Boa noite, professor Daniel Augusto. Eu achei excelente suas colocações, né, a respeito do romance decadente, a respeito do gótico. É uma área também que eu estudo, né, eu ainda estou nos estudos iniciais, mas, por exemplo, já li muitas, por exemplo, obras literárias, né, do gótico, mas a maioria voltada mesmo para a área da Inglaterra, né? Ainda não foi a francesa. Eu tenho vontade de ler, né? Mas a correria da graduação ainda não me deixou. Mas, primeiramente, esse seu arquivo, né? Esses seus materiais a respeito, você passou, né? Os slides, eles vão estar disponíveis em algum lugar para a gente poder consultar? Sim. A gravação do evento vai para o YouTube, então vocês vão conseguir ver os slides lá também. Certo. E eu até anotei o nome de um livro que
foi um dos primeiros que você colocou, que o senhor colocou, foi The Idea of Decline in Western History. Esse livro, ele está disponível assim, em PDF para a gente baixar em alguma plataforma? Olha, em PDF eu não sei, mas eu sei que ele foi traduzido e editado. Então, é a ideia de decadência no Ocidente, do Arthur Herman. Certo, depois eu vou dar uma pesquisada. Eu achei interessante a ideia, o título. a ideia de decadência na história ocidental. É a tradução de Cíntia Azevedo e Paulo Soares e foi editado pela Record em 2001, em português. Eu escrevi aqui o nome do autor. A dúvida era só essa mesmo. Muito obrigado. Muito obrigado, Matheus. Que bom, fico feliz com o seu interesse. A área do gótico realmente tem um campo muito vasto e tem espaço para muitas pesquisas, muitos pesquisadores, e fico feliz de encontrar novos parceiros. Que bom. Sim, verdade. É uma área muito boa mesmo. Tem vários leques, né, de opções que a gente pode ler, tanto de críticos quanto de obras mesmo literárias. Exato, e que bom. Renata levantou a mão. Só queria primeiro agradecer, Daniel, a sua fala, como sempre, não podia ser diferente. A gente acompanha o seu trabalho há um bom tempo, foi uma fala incrível, acho que contribuiu muito para todos os participantes que estão aqui presentes, né, os alunos de graduação e pós-graduação da Unifesp, e os alunos que eu vi aqui pelo chat que são de outras instituições, inclusive da UFRJ. Então, né, acho que foi muito bom, queria lhe agradecer, parabenizar a Malu, Maria Eulália, pela organização do evento, e aproveitar para fazer um spoiler, já que estamos falando de gótico, o Grupo Estudos do Gótico está organizando o seu seminário de estudos do gótico, que vai acontecer de forma online, na última semana de outubro, direto da Unesp de Araraquara, mas vai ser um evento aberto. Então, aguardem notícias, é só o que eu posso dizer. É um evento fechado para os membros do grupo de pesquisa, mas aberto para ouvintes interessados no gótico. Então, fica aí um pequeno spoiler. Daniel, acho que já estava sabendo dessa também. Eu não consegui ficar quieta, aproveitei para falar. Está certíssima, Renata. Obrigado pelo comentário sempre tão gentil. É um prazer dialogar com você também. E reforço o convite, né? Venham nos assistir, né, no final de outubro, no evento no SEG, né? Mais uma edição do SEG. E depois haverá publicações. Spoiler 2, mas não falo mais nada. Melhor ainda. Esse grupo é incrível. Esse grupo de vocês é muito legal. Eu fico flertando com os eventos. Muito bom. Muito bom mesmo. Mais alguma pergunta, algum comentário? Estamos abertos a perguntas. Bom, mas nenhuma manifestação, acho que podemos encerrar, agradecendo mais uma vez ao Daniel por ter vindo e a todos vocês por terem assistido, nossos colegas, a Francine e a Renata, todos os nossos orientandos, supervisionados, estudantes interessados em geral. Muito bom. A gravação vai para o YouTube do nosso projeto de extensão, né, que é Romance Oitocentista Francês e Inglês, que já tem alguns outros eventos ali, então a gente costuma colocar para dar acesso às pessoas. E perguntaram também do curso, vai ser um evento em outubro, da Unesp de Araraquara, mas é do grupo de estudos do gótico. Então, a gente vai avisar assim que soubermos mais detalhes. Vamos pôr nas nossas redes pessoais. A Renata também tem Instagram, então é só ficar atento. A gente não tem as informações precisas ainda, mas logo teremos. Muito obrigada, esperamos vocês no próximo.
E a próxima conferência que será do Cido Rossi, que é exatamente da Unesp de Araraquara, e vai falar sobre o Drácula. Isso. Muito obrigada a todos. Obrigada. Obrigada, Daniel. Foi ótimo. Obrigada. Obrigado, foi um prazer. Agradeço pelo convite. Até breve. Até. Compartilhar depois? Acho que começou. Sim.